As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Hoje é dia de ouvir no quadro Qualidade de Vida o filósofo Lúcio Pachter. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Adelor. Tudo bem? Prazer ouvi-lo. Onde é que você está hoje? Acabei de chegar essa madrugada de Boa Vista, Roraima. Bah, longe. Hoje vamos conversar sobre o tema que foi a palestra em Manaus, onde eu estive antes, na Universidade Federal do Amazonas, e depois o mesmo tema foi trabalhado lá na Universidade Estadual em Boa Vista. O tema que eles me pediram para trabalhar diz respeito ao que eu tenho falado muito aqui com você, com os nossos ouvintes, que é a historicidade de vida de cada pessoa, a história de vida de cada pessoa, aquilo que ela viveu. Pediram para que eu comentasse vários fatores que eu tenho observado em consultório, nas minhas pesquisas. E, claro, é um tema tão amplo, mas alguns elementos a gente pode considerar. Eu comecei tratando com eles sobre a autoria da historicidade de vida de cada pessoa. Se cada pessoa parar para pensar quem escreveu a vida que ela tem vivido, quem descortinou cada caminho do nascimento até os dias de hoje, será que é a própria pessoa que escreveu? Ou será que ela já está seguindo um script prontinho que a sociedade designou, ou que a família designou, ou que alguém querido para essa pessoa fez, ou um modelo que ela seguiu de algum mestre, de alguém que ela respeita muito? Isso, na verdade, para muitas pessoas não acarreta no problema. Tem gente que, se estiver vivendo uma boa vida, pouco importa se ela escreveu essa história ou se outro está escrevendo essa história. É claro que sempre a gente vai encontrar um tipo de pessoa que faz questão de ser o autor da sua própria história. E tem muitos casos aqui, eu ilustrei isso na palestra, dúbios, casos de equivocidades. Por exemplo, tem pessoas que argumentam que escreveram sim a própria vida, sempre elas fizeram tudo, e quando a gente vai analisar isso depois, acaba se deparando por a visão de espelho, por vidas por contraste. Funciona mais ou menos assim. A sociedade quer que a pessoa trabalhe com engenharia, ela vai e faz direito, ao invés de engenharia. Pedem para que a pessoa case e tenha tantos filhos, ela não casa e prefere seguir outra coisa. Pede para que a pessoa trabalhe com benfeitorias e ela vai lidar com outras questões. Isso, na verdade, é também seguir um script, só que por contraste. Basta ver então o que pedem para a pessoa, ela vai fazer exatamente o oposto. São coisas que às vezes costumam enganar, não é? Também lidei com eles nessas palestras e nós tratamos da questão de se somos bons escritores existenciais de nossas vidas. Será que a vida de cada pessoa é uma história bem contada? É um livro que tem trechos bem concatenados? Ou será que há pedaços que não combinam com nada, ou que se chocam e que tornam a história incompreensível, incoerente? Se isso acontece, a pessoa pode se sentir perdida, vivendo. É como entrar num filme que não tem muito a ver com a pessoa. Também, uma outra questão que a gente tratou foi do acervo existencial. Há pessoas que têm conteúdos imensos, viajaram muito, conheceram muita gente, têm pensamentos profundos, mas têm uma história de vida muito pobre, perto desse acervo existencial. O fato de uma pessoa ter muito existencialmente não quer dizer que ela consiga viver toda essa variedade, todas essas coisas. E também tem aqueles casos nos quais a pessoa não se identifica com a historicidade que ela tem. É interessante isso, uma pessoa parar e pensar e não se identificar com a família que ela tem, com os amigos que ela tem, com o lugar onde ela vive, com a época. Mas há pessoas que realmente, elas, pelas mais diferentes coisas, elas não se identificam com a vida que elas têm. Tudo isso, Adelor, não constitui um problema, uma doença, uma patologia, nada disso.
são só características, mesmo porque ninguém está preso à própria historicidade. É possível, até certo ponto, modificar muitas coisas, e isso é uma notícia maravilhosa, porque até recentemente, em muitos âmbitos, se achava que não era possível. E, bom, há de tudo aqui. Há pessoas que levam a vida no cabresto. Elas têm tudo esquadrinhado no compasso, elas sabem o que vão fazer amanhã, elas sabem até como vão morrer, está tudo desenhado, já sabem onde vão ser enterradas, é tudo direitinho, elas têm, é impressionante, parece o trem sobre o trilho, não há novidade nenhuma. E há pessoas que deixam a vida fluir, ela flui, ela venta, ela apresenta poesias, novidades, e entre uma coisa e outra há mil variações. Quanto à aprendizagem, por exemplo, tem gente que, quando tem um problema, faz consultas focais, pontuais da própria história. Então elas estão passando um problema agora, elas vão lá no passado e pegam uma situação semelhante e dizem, já passei por isso, eu sei como é que é. E outras não, outras fazem consultas por amplos contextos. Elas pegam trechos imensos do que viveram e aí fica muito mais rica a definição das coisas. Enfim, aqui tantos aspectos e, claro, não há uma previsão. Ainda que a historicidade sugira inclinações, propensões, caminhos, nós não temos como dizer que há uma previsão concreta quanto a determinadas coisas. Na próxima semana, quinta-feira, conversamos lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Um abraço a você e aos nossos ouvintes.